Olá, está no ar mais um programa Nossa Entidade. E hoje nós vamos conhecer o trabalho do Instituto ADOS. Fundado em 2010, a organização atua junto aos refugiados e outros estrangeiros vítimas de migrações forçadas. E para falar deste assunto, eu recebo no estúdio Siddhartha Martins, que é diretor jurídico, Cleita Fernandes, coordenadora do Mente Aberta, Laura Lopes, voluntária e coordenadora do Instituto ADOS, e Tafal, que é professor de francês do Mente Aberta. Obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos. Bom, e antes da gente conhecer um pouquinho do trabalho de vocês na organização e falar um pouco mais sobre a situação dos refugiados aqui no Brasil, eu queria que cada um se apresentasse, contasse um pouquinho da sua função dentro da organização. Vou começar pelo Siddhartha, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou diretor do ADOS, eu comecei no ADOS há 5 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei dando aula de português para as pessoas que vinham buscar refúgio aqui no Brasil. E agora a gente está trabalhando, cuidando de todo mundo, que agora as pessoas fazem as coisas. Nós temos mais ou menos 100 voluntários e umas 5 pessoas que recebem uma ajuda de custo de R$1.000 a R$3.000. Então a gente tem um orçamento bem baixo pela quantidade de pessoas que a gente atende. A Laura, que é a nossa linha de frente do atendimento, todo mundo que chega no ADOS passa pela Laura e pela coordenação do ADOS. O ano passado a gente atendeu por volta de 1.700 refugiados. Bastante gente. Bastante gente. Cleita, bem-vinda. Obrigada. Eu sou Cleita, eu sou coordenadora do projeto Mente Aberta, que é um dos projetos que o Instituto ADOS atua aqui na cidade de São Paulo, que é uma escola de idiomas. Então, o público que a gente recebe, a gente prepara eles para dar aulas de idiomas inglês, francês e espanhol aqui no Brasil para brasileiros. Certo. Laura, bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Laura, sou estudante de Relações Internacionais, estou no último ano. Eu entrei no ADOS em setembro de 2017, entrei como voluntária do setor do atendimento. Eu ficava toda quarta-feira de manhã. O trabalho voluntário é 4 horas por dia. E ali eu fui aprendendo, foi o meu primeiro contato com os refugiados, atendi pessoas de países que eu nem imaginava que existia, como por exemplo Burundi, Gana. E depois, no final de setembro, fui chamada para ser voluntária coordenadora do setor do atendimento e eu coordeno até hoje. Faço captação de voluntários, tiro dúvidas. Isso. Tá certo. Tafal, bem-vindo. Merci. Merci. Obrigado. Meu nome é Tafaloa, sou de Togo e eu estou trabalhando no ADOS, no projeto Mente Aberta, como professor de francês. Tá certo, bem-vindo. Obrigado. Bom, nesse primeiro momento eu acho importante a gente definir um pouco os termos, que eu acho que até para o pessoal de casa saber do que a gente está falando ao longo do programa, às vezes gera essa confusão entre os termos refugiados, apátridas e imigrantes. Queria que vocês explicassem para a gente um pouquinho o que define cada um desses termos. Se o Siddhartha quiser explicar ou a Laura, fica à vontade. Tá certo. Então, a pessoa chega no Brasil para pedir refúgio. Ela chega no Brasil, vai na Polícia Federal e fala: governo brasileiro, quero ser um refugiado no Brasil. Ela vira solicitante de refúgio. Depois de um tempo, o governo federal vai analisar isso e vai dar o título de refugiado para ela. Quem que é o refugiado? É uma pessoa que sofreu perseguição por causa de qualquer motivo. Sua orientação, seu gênero, sua opinião política, religião. E daí essa pessoa pode ficar no Brasil enquanto tiver esse problema, ela sofreu essa perseguição. Com esse título de refugiado. Ela fica, o refugiado tem. Então tem o solicitante, que é a pessoa que pede o refúgio no Brasil, até ele ser concedido o título de refugiado, ele é solicitante. Depois ele vira refugiado. E o apátrida é a pessoa que, por exemplo, vou dar um caso... certos países, você só tem a nacionalidade dele se você for filho de um pai. Se você for filho de uma mãe, por exemplo, a informação que eu tenho é que só são sírios pessoas nascidas de pais sírios dentro de casamentos reconhecidos pelo governo sírio. Certo. Então, se um sírio
tiver um filho fora e não for E casado esse com a casamento mãe, não for reconhecido, ou não for reconhecido, não for casado, essa pessoa não é síria. Então essa pessoa não tem nacionalidade, não tem passaporte, não tem nada. Então o governo brasileiro, ele reconhece essas pessoas e dá um visto especial para essas pessoas ficarem aqui. Enquanto não tiver uma nacionalidade, é lógico que faz um estudo. Então se a pessoa não pode representar um problema, a pessoa não pode ter cometido crimes, a pessoa não pode vir aqui no Brasil querer atuar contra as instituições brasileiras, o apátrida é esse. E depois disso tem o migrante que a gente fala, não seria um refugiado, então ele não sofreu uma perseguição, mas teve algum problema no país dele que ele quis sair. Então tem brasileiros que vão trabalhar em Miami, trabalhar na Europa, são migrantes. quer dizer, pessoas que vão buscar novas condições de vida num outro país, elas são consideradas migrantes. São migrantes. O refugiado, ele teve algum drama muito forte. Algo que o obrigou a tomar essa Forçou medida ele. de se deslocar do seu Então, país para um outro país. Geralmente, a pessoa não quis sair. Então, geralmente, o refugiado, ele é uma pessoa que tem algum destaque e, por isso, sofreu alguma perseguição. Então, é uma pessoa que tem alguma influência na comunidade que vive e, por isso, o governo o perseguiu. Então, são geralmente pessoas que têm uma vida estável, que querem continuar, que estão contribuindo para a sociedade onde vivem e incomodou algum poderoso e daí sofreu a perseguição ou a ameaça de perseguição. Certo. E o trabalho do Instituto ADUS, na verdade, é com os refugiados, não é nem com apátridas, nem com migrantes. É exclusivamente com os refugiados, é isso? Na verdade, a gente atende mais os refugiados, mas em alguns casos a gente também atende imigrantes que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, né, que a gente acaba atendendo. Como, por exemplo, os haitianos, eles não são reconhecidos como refugiados, mas a gente acaba atendendo, né, na aula de português, no atendimento jurídico, entre outras nacionalidades também. Certo. E falando um pouquinho da história do Instituto ADUS, quando que ele foi fundado, por que ele foi fundado, quem que pode contar um pouquinho? Data. Então, dois amigos fizeram relações internacionais e daí o curso de relações internacionais, né, Laura? É um curso sim que fala da ONU, fala das guerras, fala de contexto histórico, internacional. Algo muito distante do nosso dia a dia. E o refúgio é algo que o estudante de relações internacionais vê ali acontecendo. E daí, esses dois amigos conheceram uma terceira pessoa e resolveram, vamos começar a trabalhar com refúgio. E começou dessas três pessoas lá, começaram a fazer um evento com refugiados. Então, vamos fazer uma festinha aqui, porque são pessoas que chegam, imagina, você chegar num país que às vezes você nem sabe que está indo para esse país, você chega sozinho, então são pessoas que muitas vezes ficam deslocadas, sem conexão. Então, uma festa, às vezes, é algo que mexe muito. E daí a instituição foi crescendo. A primeira atividade assim que teve um local foi as aulas de português. Depois das aulas de português, a gente conseguiu ter uma sede própria, que antes a gente ocupava espaços de terceiros que cediam para nós para fazer uma festa, para fazer um curso. E esses refugiados, além dessas atividades que a gente vai conhecer mais para frente no programa, eles também têm algum alojamento por parte da organização ou não? Não. A gente recebe as pessoas e encaminha. Então, a gente recebe e lá dá orientação jurídica, dá aula de português, dá orientação para conseguir um emprego. Tem a questão do Mente Aberta. Alguns refugiados que têm um preparo para serem professores de inglês e francês, eles recebem esse treinamento, mas basicamente o ADUS recebe as pessoas e encaminha para as secretarias municipais, dá uma contextualização. O ADUS é um canal. Seria como facilitar a inserção dessas pessoas Isso, aqui no Brasil. Ele na sociedade. Por meio de cursos e atividades que vocês
proporciona. Até o Siddhartha tocou num ponto importante, que é a questão do emprego, né? Porque o Brasil vive essa crise de um desemprego muito forte, que o brasileiro sofre com isso. E o refugiado ou o imigrante que vem para o Brasil acaba enfrentando o mesmo problema que nós, brasileiros, estamos passando. Tem até a questão do idioma, quer dizer, não entende o português, eu acho que isso acaba dificultando também a questão da inserção. Queria que vocês comentassem sobre isso e quais as ferramentas que vocês têm hoje para facilitar essa inserção dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. Quem quer comentar? Eu posso falar. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante, né, que é uma quebra de barreira para qualquer pessoa em qualquer país, é o idioma. Então, as aulas de português conseguem ajudar isso bastante. Quebra a barreira do contato mesmo com os brasileiros, é saber falar o português. Então, a gente tem o projeto de ensino de português, que ajuda, né, indiretamente. Se eu consigo falar o português, eu consigo, de uma certa forma, pelo menos procurar emprego, né? Eu consigo ter contato com outras pessoas, eu consigo ter algum start ali para eu conseguir tentar inserir no mercado de trabalho. A gente também tem o próprio Trabalho e Renda, que é outro projeto do ADOS, em que, quando eu comecei a ser voluntária no ADOS, era o projeto que eu trabalhava, em que os voluntários, eles ficam buscando parcerias com empresas e também atendem lá presencialmente os refugiados que buscam a instituição. Então, desde fazer um currículo, dar dicas de como é que eles podem se comportar na entrevista, explicar sobre a legislação brasileira, encaminhar eles para a vaga, ou até mesmo, se a gente não tem vagas lá no Instituto ADOS, a gente dá dicas de lugares que eles podem ir. Olha, você pode ir nas empresas que fazem, né, consultoria de RH, deixar seu currículo lá. Então, a gente consegue também atuar com o próprio projeto Trabalho e Renda para inserir eles no mercado de trabalho. Tá? E outra ponta é o próprio Mente Aberta, que é um negócio social do Instituto ADOS, em que a gente gera fonte de renda para esses refugiados. Então, a gente tem a preparação deles que começa já com o ensino de português. Então, hoje todos os professores, como você pode perceber, o Tafá fala português. Eles fazem as aulas de português, a gente faz um treinamento, uma preparação para eles poderem dar as aulas dos idiomas. Depois dessa preparação é feita uma avaliação se realmente conseguiu ter um bom desempenho e aí eles são encaminhados para as aulas que a gente tem. Então, propriamente aberta hoje, ele consegue gerar emprego para 15 pessoas. A gente tem 15 professores fixos dentro do projeto. Então, são essas pontas aí, e até mesmo o atendimento que a Laura coordena, mesmo não sendo feito, mesmo o Trabalho e Renda fazendo essa ponte, eles também dão dicas, né? Explicam, olha, vai em tal lugar. Tem vários casos bem legais de pessoas que conseguiram se inserir no mercado de trabalho no ADOS, não por meio de projeto nosso, mas por meio de dicas que os voluntários estavam ali no dia a dia e foram dando para eles e eles conseguiram inserir. A própria experiência ali do dia a dia. Mas os 3 projetos hoje de ensino de português e o Trabalho e Renda e o Mente Aberta, ele causa esse impacto aí de inserir o refugiado no mercado de trabalho. Você até está tocando num ponto importante, a questão do idioma, porque quando a gente fala de Venezuela, um país latino-americano, e vem para o Brasil, a facilidade de aprender o português é muito maior. Mas quando a gente fala de uma pessoa que está vindo de um outro continente, como o Oriente Médio, a África, que vem com uma diferença cultural tão gritante, como que é para os sírios, enfim, para os africanos aprenderem o português? Eles conseguem aprender rápido, demora muito? Como que é isso? Acho que o Tafá pode responder, porque ele fez aula de português, né, Tafá? Para mim, eu acho a língua portuguesa mais perto de francês. E você já falava francês, não? Sim, o idioma oficial dele é o francês. É o francês, certo. Isso. E quando eu cheguei aqui, minha dificuldade foi a língua. E como falar, mas o ADOS me ajudou muito mas eu não tinha dificuldade para aprender, porque é muito perto da língua francesa. Mas quanto tempo você demorou para conseguir desenvolver aí um diálogo com os brasileiros? Acho que é 6 meses, né? Mais ou menos 6 meses. 6 meses já para mim conversar e desenvolver aí um diálogo. Além do idioma, a gente também tem a questão cultural. Então, quer dizer, às vezes um costume aqui que é comum no Brasil, no outro país pode até representar uma falta de respeito e vice-versa. Sim.
Como que é isso? Vocês conseguem também dar dicas para essas pessoas de como se inserir na cultura brasileira? Então, de repente, uma mulher que vem de um país, de um Oriente Médio, onde ela usa uma burca ou ela sai vestida toda coberta, de repente chega no Brasil, dá de cara com o carnaval, com as mulatas brasileiras. Como que é isso? É muito assustador para essas pessoas? Como que é esse choque cultural? Como que vocês avaliam isso? Olha, o refugiado, ele chega aqui, ele fica muito sozinho, porque imagina você chegou, saiu da sua casa e foi colocado no meio de uma cidade, de um país que você nunca esteve. Então você não sabe nada o que acontece. Não sabe o nome da rua, não sabe as leis, não sabe os costumes, onde fica a padaria. Então você não sabe nada. Então tudo que é natural para o brasileiro precisa ser construído para o refugiado. E a gente fala, é até mais distante que uma criança. Então você imagina aquela criança de 4 anos que descobre uma bola, descobre uma roda e começa a brincar, fica feliz porque descobriu que pode empurrar a bola e tal. Para o refugiado não é assim, porque ele tem a cultura dele, então ele vai tentar encaixar a realidade brasileira no repertório dele. Mas, por exemplo, o refugiado e o solicitante, eles podem trabalhar ir na escola, usar o sistema de saúde brasileiro, o transporte. E você explicar para o refugiado, para o solicitante, olha, aqui no Brasil você pode ir no hospital e não paga nada. Até ele aprender que tem hospitais à disposição e hospitais gratuitos para ele, isso demora uns 10 minutinhos. Normalmente no país deles não tem, é isso? Poucos países no mundo tem um sistema como o nosso. Tem um sistema como o nosso. Então você tem que explicar, olha, o que é saúde pública, então a AMA, o hospital do bairro, o hospital central. Então, vai uns 10 minutos para, olha, tem o bilhete único, olha, aqui... Tudo. Essas orientações do dia a dia, né, que parecem coisas até pequenas, mas que fazem toda a diferença na hora de pegar um ônibus, ou realmente todo mundo precisa ir no hospital, todo mundo ficar doente, quer dizer, são informações básicas, mas que fazem toda a diferença e o Instituto realmente vem para preencher essa lacuna, é isso? Acaba sendo um pouco natural, porque eles não, teoricamente não têm uma saída, né? Então eles chegam ali, principalmente no atendimento, né? Que a gente fala que é a linha de frente do Instituto. Então o refugiado chega, ele é atendido por algum voluntário, né, do atendimento, e nós temos ali uma relação, por exemplo, de endereços do Bom Prato, né, onde tem uma alimentação por R$1. A gente tem endereços de outras instituições ali no centro também. Por exemplo, chega algum refugiado que saiu do aeroporto, foi direto para o instituto. Isso às vezes acontece, ele não tem para onde ir. A gente tem uma relação, né, de locais que ele pode ficar. E a integração também acontece bastante ali no centro da cidade, principalmente. Eu acho bem interessante, porque São Paulo, principalmente ali na Avenida São João, tem muito restaurante africano, né? Então você vai passando ali, eles estão realmente integrados ali nas ruas, mas preservando a cultura deles também. Alguém mais quer comentar sobre isso? Tem também a questão que eu acho importante, a questão psicológica, emocional. Quer dizer, ninguém quer estar numa posição de refugiado. Acredito até que uma pessoa que sai do seu país de origem, vai para um outro país com uma cultura muito diferente, é porque realmente a pessoa não tinha outra opção e ela acaba sendo forçada a tomar essa atitude. Eu acho que isso acaba sendo até traumático para a pessoa. Queria que vocês comentassem um pouco essa questão, se vocês conseguem dar um atendimento psicossocial para essas pessoas, como que vocês encaram essa questão? Olha, a gente teve, durante um período, um atendimento psicológico que foi financiado pelo órgão da ONU, pelo Acnur, mas é uma dificuldade muito grande porque você faz um paralelo. Olha, você vive na sua sociedade, você tem sua família, você gosta de lá e você teve que sair de lá. Então você quer voltar para lá. Quanto mais você se inserir na sociedade brasileira, quanto mais você tiver laços aqui, mais difícil vai você voltar para lá. Então tem esse drama que às vezes é muito pesado, às vezes não é, depende de cada pessoa. Quer dizer, esse rompimento, né? Na medida que ela se insere no Brasil, ela está ficando mais distante. Tem pessoas que falam, não, eu não quero voltar para lá, de jeito nenhum.
Então, na Síria, tem vários casos que a cidade foi destruída. Então, a pessoa fala, não, eu não quero voltar para a Síria. A cidade onde eu morava foi destruída. Não tem mais ninguém lá. Agora, tem pessoas que vêm de lugares onde toda a família continua, os amigos continuam, e ela teve que fugir. Essa pessoa, muitas vezes, quer voltar. E na medida que eu tenho um relacionamento, tenho filhos no Brasil, tenho um bom trabalho, tenho uma boa casa aqui, uma boa moradia. Só acaba permanecendo. Então, ela quer voltar, mas agora ela tem razões para ficar. E isso é um problema na cabeça das pessoas, de você que vai morar em outra cidade para fazer faculdade, para ter um emprego, você tem saudade dos seus amigos, da sua família que ficou. Então, esse é um... Faz sentido o que eu falei? Normalmente os refugiados, eles querem voltar para o país de origem, ou eles acabam se adaptando, ou buscando até outros países alternativos. Então, de repente, um venezuelano que vem para o Brasil e, de repente, ele resolve ir para os Estados Unidos ou para a Alemanha, algum outro país mais atrativo, vamos dizer assim. Isso costuma acontecer? Como que é isso? Sim, costuma acontecer. Não é fácil, né? Por exemplo, a Europa, eles aceitam os refugiados mais ali do Oriente Médio. Para a África não é tão fácil para os refugiados conseguirem entrar na Europa. Eu já vi histórias de refugiados que falam que está aqui no Brasil para conseguir a permanência no Brasil, conseguir ser cidadão brasileiro para conseguir ir para outro país, porque é mais fácil eu, como brasileiro, conseguir me mudar para outro país do que o país que o país de origem deles. Então o Brasil acaba sendo uma ponte, vamos dizer assim, dentro eles dessa tentam, rota. não é uma ponte, porque não é tão simples. Alguns tentam, mas alguns vieram para cá, como por exemplo da Síria, que foi o único país que aceitou eles. Tiveram a única opção. Quando você conversa com refugiados da Síria ou de outras regiões do Oriente Médio, eles não falam, por que você veio para o Brasil? Foi o único país que me aceitou. Tá. Então é por isso que o Brasil é o país com mais sírios da América Latina, justamente por essa facilidade, Cleita? O governo brasileiro, a lei do refúgio brasileiro, ela é mais avançada do que a de muitos países, do que o Tratado da ONU. Então, no Tratado da ONU, fala, olha, da perseguição que uma pessoa sofreu. Então, essa pessoa sofreu uma perseguição. Então, é um direito daquela pessoa que sofreu a perseguição buscar o refúgio. Isso que está no tratado. O Brasil colocou uma outra hipótese. Então, pessoas que vivem em regiões, o termo é graves violações de direitos humanos, podem buscar o refúgio no Brasil. O que é grave violação de direitos humanos é algo muito mais subjetivo que depende do governo brasileiro. Mas o governo brasileiro entendeu que na Síria ocorria graves violações de direitos humanos. Então, os sírios vêm para o Brasil fala, você veio da Síria, de um lugar com graves violações de direitos humanos, portanto, nós concedemos refúgio. Mas isso o Brasil não faz com qualquer região. Então, tem regiões na África, por exemplo, o leste do Congo, né? Sim, que é perto de Ruanda, do Burundi, que está em guerra, e lá ocorreu a maior guerra depois da Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil não toma conhecimento e o Brasil fala, não reconheço aquela região como uma região com graves violações de direitos humanos, não vou dar refúgio para todo mundo que chega de lá, mais ou menos, né, assim, uma linguagem mais... Então, na Síria ocorreu isso. O governo brasileiro, a sociedade síria aqui no Brasil, de descendentes de sírios, teve uma medida, uma pressão política, cultural, que outras regiões do mundo, que eu pode entender que tem graves violações de direitos humanos, o governo brasileiro não reconheceu. Mas por que isso acontece? Foi uma decisão política do governo falar, Síria. A guerra da Síria tocou a sociedade brasileira, muitos políticos, o ex-presidente Temer é descendente de sírio, a sociedade síria tem uma força política, então tudo isso confluiu. Uma identificação entre os países, vamos dizer assim. Confluiu para que isso. Então,
o sírio vem para o Brasil e tem o refúgio concedido em 6 meses. Tem pessoas da África que demoram até 3 anos. Isso é o que a gente critica muito, porque você ficar 3 anos num país onde você pode receber uma carta qualquer dia do governo falando, olha, você tem que ir embora, é muito complicado. Depois de 3 anos você já tem emprego, família, amigos, e daí chega uma carta. Em 6 meses, em 3 meses, a pessoa está começando a se inserir. Então, depois de 6 meses, fala, olha, você não pode ficar, é algo assim que, digamos, é o aceitável no mundo. Mas 3 anos, como acontece, não sei se você é solicitante ou já é refugiado. Sim. Solicitante, né? Sim. 1 ano, né, Tafá? 1 ano ou 6 meses. Mas tem pessoas que estão há 4, 5 anos. Tem gente que já está mais tempo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. O programa Nossa Entidade vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade e eu converso hoje com representantes do Instituto ADOS. Bom, no primeiro bloco a gente estava falando sobre a quantidade de sírios aqui no Brasil, que é um número bem expressivo. Queria falar um pouquinho sobre também políticas públicas, pegando esse gancho aí. Bom, com essa forte onda, né, de migrações para cá, para o Brasil, a gente percebe um envolvimento do governo brasileiro, como até o Siddhartha comentou, na construção de políticas públicas e até de acolhimento a essas pessoas que estão vindo para cá. Queria que vocês comentassem a opinião de vocês a respeito disso. Faltam políticas públicas para esse acolhimento ser feito de uma forma, da melhor forma, ou o que tem sido feito pelo governo tem sido suficiente? Existe aí um alinhamento entre o governo federal, estadual e municipal nesse acolhimento? Quem que quer comentar um pouquinho sobre essa questão de políticas públicas? Laura. Eu posso começar a falar um pouco mais assim de São Paulo, né, que é onde a gente tem um pouco mais de envolvimento, e também porque eu trabalhei na prefeitura um período. São Paulo tem a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, e dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos a gente tem o CRAI, que é o Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante, que fica ali na Bela Vista. E foi um projeto, né, que surgiu, que deu muito certo, está dando muito certo por enquanto, e foi usado como laboratório em uma região do sul que eu não me recordo agora, né, para fazer um teste. Mas ainda falha em alguns aspectos, como por exemplo, o atendimento a gente funciona das 9 da manhã até as 9 da noite. O CRAI ele funciona das 9 da manhã até as 6 da noite. Então chegou um refugiado do, se não me engano, Togo. Ele não falava nada de português, ele não sabia para onde ir, então a gente foi fazendo os primeiros procedimentos, né? Que é fazer o cadastro, fazer o currículo, indicar para aula de português, mas ele não tinha onde ficar. E ele chegou, era 10 para 6. Então a gente tinha que recorrer ao CRAI para ele, porque o CRAI faz encaminhamento para os abrigos. Só que não tinha tempo hábil dele sair do ADOS e ir até o CRAI para conseguir a vaga. Então, falhou um pouco nessa questão do horário, né? Então, quer dizer, o refugiado, ele chega ali no período da noite, ele não tem para onde ir. Nesse momento, a gente começou a ligar para todos os outros órgãos públicos, né? Outros abrigos, para ver onde podiam recebê-lo. E sempre me falavam, olha, tem que primeiro encaminhar para o CRAI encaminhar para o abrigo adequado. Só que o CRAI já estava encerrando o expediente. E aí a gente foi tentando, até que a gente realmente conseguiu uma vaga para ele num abrigo lá na cidade de Tiradentes. Mas ainda falha em alguns aspectos, né? Por questão, por exemplo, o sistema de saúde, muitos reclamam para mim, olha, eu não gosto se eu estou doente, eu não gosto de ir até o posto de saúde porque o médico não fala meu idioma, né? Isso acontece bastante. Há uma desinformação muito grande ainda dos serviços públicos. Falando um pouco sobre, comparando o Brasil com outros países, o Brasil ainda é um país com um número pequeno de refugiados em comparação a outros países aí que tem um número muito mais expressivo. A gente estava até nos bastidores olhando um pouco dos números. Na visão de vocês, o Brasil está preparado para receber os refugiados? Olha, o Brasil, ele tem uma lei
muito moderna, e basicamente ele fala para as pessoas, vocês podem vir, mas chega aqui o Brasil dá um documento para a pessoa e fala, se vira. E daí, língua, emprego, você que corra atrás. Então as organizações, na verdade, que existem hoje, na Elas verdade é para fazer... Fazem o papel do governo. Fazem o papel do governo, exatamente. A falha das políticas públicas, ela é suprida mais ou menos pelo papel das instituições civis, que são as ONGs. Né? Então, os próprios refugiados, alguns deles já me questionaram assim, Cleita, por que o Brasil abre a porta para a gente se ele não se preocupa com a gente? É só abrir, e eu costumo brincar também, porque eu também estudei Relações Internacionais, e a gente aprende alguns terminhos de criticar. E eu brinco, olha, para ficar bem perante, ficar bem na fita perante a comunidade internacional, para dizer, olha, o Brasil é um país acolhedor. Então, porque a gente tem essa fama em muitos lugares do mundo do Brasil ser um país acolhedor, o povo brasileiro ser caloroso, amigável. Quer dizer que isso não está funcionando muito na prática com os refugiados. A gente já bate também outra questão, que os próprios refugiados trazem esses comentários, que o brasileiro não tem um pouco de conhecimento de quem são os refugiados que estão aqui. Basicamente, eles chamam a gente de ignorante mesmo, e não estão errados. E bate também numa questão de não ter conhecimento, por exemplo, do Oriente Médio. Por que o tipo de cultura deles, a religião, por que aquele tipo de comportamento. Então, o brasileiro se distancia disso, não tem uma política pública, pelo menos informativa, para mostrar para o brasileiro quem é esse povo que a gente está recebendo. Eu também, é uma crítica que eu faço, os próprios refugiados fazem esse tipo de crítica. O Brasil é um país muito preconceituoso. Então, receber os refugiados, solicitantes de refúgio do continente africano, é desafioso, assim, para quem está chegando aqui e para quem está aqui também. Porque a primeira impressão, pessoa desqualificada, pessoa que veio para cá fazer não sei o quê. Então, os brasileiros, eles não têm essa informação porque eu acho que falta do governo, sim. Acho que a atuação das ONGs, elas é muito pequena para conseguir mostrar para a população tão grande quem são essas pessoas que estão chegando aqui no Brasil. E outro problema que eu acho, que já entra na última ou na outra questão que você falou de questões de políticas públicas, é o próprio processo de burocracia. Como o Siddhartha falou, é muito difícil, você fica muito tempo, vem para o Brasil, eu te dou um documento e você fica aí, tenta, se vira, vê a forma que você consegue. Isso falha muito, Eu acho que diante do compromisso que o Brasil assume perante a comunidade internacional de fazer, eu vou receber os refugiados aqui, ele faz muito pouco, muito pouco mesmo. Acho que você está tocando até num ponto importante, a questão da xenofobia, né, que muito tem se discutido sobre isso, com essas ondas de migrações, a gente vê até com essa questão da conjuntura que a gente vive no mundo, até com o crescimento do protecionismo econômico nos Estados Unidos, com o Donald Trump, enfim, em outros países também, a gente vê que cria-se um pouco um abismo, um distanciamento entre a população e imigrantes e refugiados. Queria saber, na opinião de vocês, realmente a xenofobia é algo que está presente na vida dos brasileiros aqui, falando do Brasil? Sim. Como que é isso? Até o Tafal pode comentar se ele já passou alguma situação. Todos os dias que eu vou no ADOS, quase todos os dias, sempre quando eu consigo puxar um ali e conversar. Olha, se eu estiver sentado no ônibus, um brasileiro não vai sentar perto de mim. Raramente. Eles falam isso. Existe uma certa, como posso dizer, se coloca muito na mídia o refugiado, aquelas cenas da Europa, né, deles migrando em filas, e normalmente os sírios, e o brasileiro ele erra muito porque ele desconhece quem é o refugiado exatamente, né? É o que a Cleita falou da questão da xenofobia também, principalmente em relação aos africanos, né? Digo assim, há uma certa, como eu posso falar, uma concentração na questão dos refugiados sírios, mas acaba se esquecendo que também existem os refugiados, por exemplo, da República Democrática do Congo, que está tendo uma guerra civil muito violenta lá, né? E aí acaba se tornando a questão também do racismo, né? Principalmente com os negros. E lá no ADOS a gente procura muito mostrar a integração africana também, que não é somente do Oriente Médio, mas que a África também está muito presente, principalmente em São Paulo. Tafal, quer comentar alguma coisa sobre isso? Como que você se sentiu quando chegou aqui no Brasil?
Foi bem acolhido? Passou alguma situação difícil? Sim, Conta pra sim. gente. Acho que é uma situação de todo dia. A gente vive isso no metrô, no ônibus. Por exemplo, quando você senta do lado de um brasileiro, ele vai se levar e você vai sentir que ele não gosta de você, mas eu falei... Você tem essa sensação? Sim, sim, sim. É uma situação de todo dia, né? Todo dia... Mas é isso em qualquer lugar no mundo. Para mim, assim, não... Outra coisa que essa questão do desconhecimento, então a gente precisa ensinar para os refugiados que racismo é crime. Então, Que olha... eles podem recorrer às leis para estarem protegidos. Olha, só para explicar para você, ó, a pessoa que faz isso não tem direito de fazer isso, e se ela está fazendo isso, ela está errada, segundo a lei brasileira. Você não precisa ir na delegacia e tal, mas para dar um conforto para a pessoa, para a pessoa não falar, olha, eu que estou errado, eu não devo chegar perto das pessoas. Não, você pode, você deve, você tem o direito de ir aonde você quiser, qualquer lugar que for aberto ao público está aberto para você. Porque a pessoa chega aqui e não sabe como que é a legislação brasileira, quais são os direitos, então você precisa explicar para ela, olha, racismo é crime, se alguém te barrar, fala com a gente. Acontece em muitos casos, Siddhartha? Olha, a gente tem que falar isso, mas a pessoa vir falar conosco, isso não é sempre que acontece. Mas, como a gente já comentou aqui, o racismo está na sociedade brasileira e daí a gente precisa falar para as pessoas, ó, não é você que está errado, tá? No mínimo, você precisa entender que você não fez nada de errado, você tem direito de sentar, de entrar, de estar onde você quiser. Né? Você percebe que o próprio refugiado não reconhece esse direito dele aqui? Não, porque ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe, assim. Imagina você ver num país que não tem problema pela sua cor. Ou então você vem de países que Pra mim, são... me parece algo muito básico, mas algo natural. Não, Isso não é realmente me básico. causa um estranhamento, porque Ou então você vem de como que no países... século XXI a gente Ou então está você falando vem de países que são muito divididos. Sim. Onde as pessoas de diferentes etnias não se misturam. É. Onde naturalmente tem essa divisão social. Então, a pessoa vem de um país onde tem uma divisão social em função de etnia, de língua. Então, ela é natural que as pessoas frequentem espaços diferentes. Mas você explicar, olha, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você não pode sofrer isso. É mais um dos passos que a pessoa precisa aprender, que a gente precisa explicar, que de alguma forma ela tem que entender para ficar aqui. E daí você precisa explicar que ela tem direito e você precisa explicar que os brasileiros violam o direito dela. Certo. Então, E uma vez que ela entende esse direito dela e ela passa por uma situação como essa, o que ela deve fazer? precisa ver a gravidade da pessoa, porque, por exemplo, o refugiado, ele está aqui, ele não sabe, olha, se eu for na polícia eu vou perder o refúgio. O solicitante, que ainda nem é refugiado, nem Fica com refugiado medo é, de então de eles, se expor a essa eles têm situação? medo. Sim. Ó, então você vai na delegacia. E o que vai acontecer? Olha, você vai lá e vai ter uma papelada muito grande. Então, a gente conversa caso a caso. Se foi um problema muito sério, se não foi. E daí ver, olha, se sofreu uma questão no ônibus, falar, você fica sabendo que você não tem direito, que a pessoa não tem direito, mas levar isso para a delegacia, ela tem que correr atrás da vida dela, né? Então, depende, caso a caso, tem... Depende da gravidade da situação. da gravidade, de quem fez, então... Que você é sempre muito grave, né? Mas tem coisas que realmente no dia a dia que é difícil. Uma Então, das violações muito recorrentes que a gente recebe lá no atendimento é a do trabalho decente. Eles desconhecem as leis trabalhistas no Brasil, e isso é um papel do ADOS também, porque o pessoal do Trabalho e Renda também faz uma preparação explicando quais são as leis trabalhistas, a questão da CLT. E acontece muito deles não conhecerem essas leis no Brasil e acabarem indo para um trabalho análogo à escravidão. Então, por exemplo, a gente recebe ligações, olha, recebi uma denúncia de um refugiado que está trabalhando em uma fazenda, ele não está recebendo salário somente
moradia e alimentação. E ele desconhece que aquilo está violando os direitos dele. Isso é muito recorrente. Às vezes, na mesma empresa, o trabalhador brasileiro cumpre as 8 horas, o refugiado trabalha 10 horas e não 12 recebe horas. hora extra. Porque receber salário todo mês, não é todo país que isso acontece. Então, a pessoa trabalha, Achando que é normal. então de vez em quando o patrão paga. Trabalha 8 horas, tem hora. Hora extra é um negócio... Você explicar, você tem que trabalhar 8 horas e depois dessas 8 horas você recebe o adicional e tal. É algo que as pessoas não sabem, simplesmente não sabem. E daí muitos patrões percebem isso e exploram. Mesmo empresas que têm funcionários brasileiros que são tratados de acordo com a lei, o refugiado solicitante E não existe um órgão do governo que cuida disso, ficar fazendo uma fiscalização para ver se os refugiados aqui estão sendo explorados ou não no mercado de trabalho. De novo, a falha nas políticas públicas. Quer dizer, então um dos papéis também do Instituto é justamente dar esse tipo de orientação trabalhista e de outras questões jurídicas aí que falta essa informação. A Cleita mencionou a questão da legalização, que demora muito para ela acontecer. Quando o refugiado chega no Brasil, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? E até para o pessoal que está em casa, se conhecer um refugiado e precisar orientar, o que essa pessoa pode dizer para essa pessoa, como orientar, como encaminhar, como é feito isso? Ela precisa ir na Polícia Federal, mas a Laura pode falar mais, porque ela fala isso todos os dias, né, Laura? Então ela vai repetir o que ela fala. A primeira coisa que o refugiado tem que fazer quando chegar no Brasil é ir na Polícia Federal e ele vai ser emitido um protocolo. Aquele protocolo é um documento válido, juridicamente válido, e apesar de que algumas instituições ainda não aceitam, não reconhecem, desconhecem o que é aquele papel. E aí, a partir disso, ele vai procurar o CRAI, ele vai procurar o CREAS também. Os refugiados têm direito ao Bolsa Família, né? Eles têm direito ao passe livre, os estudantes. E comparecer às instituições, né? As ONGs, o ADOS, que também pode tirar carteira de trabalho, tudo isso, ter acesso. motorista. Só que falta um órgão que dê essas informações para eles, que faça esse encaminhamento, que é exatamente o trabalho que a gente faz. Olha, você chegou aqui ontem, você está com um problema de saúde, você pode ter acesso à saúde gratuita, você pode tirar sua carteira de trabalho, você pode tirar um CPF também, você pode ter acesso aos benefícios do Bolsa Família. E é isso que a gente tem que fazer, é o primeiro passo, né? Para ele poder se integrar. E essa questão do trabalho, você fazer a convalidação do diploma de uma pessoa que vem de outro país, é simples isso? Demora também? Como que é? Antes era mais complexo, mas recentemente o governo mudou a legislação e hoje é mais rápido, inclusive é gratuito. Antes tinha que se pagar e não era um valor tão baixo, mas hoje já melhorou. Hoje se consegue fazer a validação do diploma com mais facilidade. Isso deixou de ser uma barreira para quem quer reconhecer o diploma aqui no Brasil. Certo. Falando um pouquinho dos recursos, queria saber como que o Instituto consegue manter suas atividades, se vocês recebem doações, se vocês promovem a venda de algum produto, alguma coisa para manter o trabalho de vocês, e até para que o pessoal que está em casa, que se solidarizou aí com a causa e queira colaborar, como que faz para essas doações chegarem até vocês? Bom, quem de casa quiser colaborar com a gente, tem no site do ADOS, tem lá um botãozinho, né, o Amigo ADOS, o Doe, você pode doar R$20, R$50, R$100 por mês, ou de uma vez, quanto você quiser. A gente faz eventos, então o Daniel fez um show o ano passado e a gente fez um jantar, e daí a gente vende esse jantar. Esse ano a gente teve outro evento, teve alguns eventos que a gente vende. Tem as doações das pessoas físicas, tem algumas empresas que dão apoio para a gente, às vezes uma doação, então são várias fontes, mas o que acontece com o ADOS é que a gente tem pouco dinheiro para muita necessidade. Então, o ideal que a gente quer atingir esse ano é a gente ter uns 3 funcionários que estejam no ADOS 24 horas, quer dizer, 10 horas por dia, né, 12 horas por dia, para dar atendimento. Porque a gente
tem os voluntários do atendimento. São 50 pessoas? 50 pessoas. 50 pessoas que ficam turno da manhã, tarde e noite, todos os dias se revezando. Então, é muita gente passando. Então, a gente quer, o objetivo esse ano é ter uma pessoa lá, vai continuar com o apoio dos voluntários, mas tendo uma pessoa fixa, ela vai concentrar o atendimento, vai guardar a memória da instituição. A gente está nessa busca, né? E quais são as principais necessidades de vocês? Roupas, remédios, comida, ou é mais... Não, a gente não está aceitando doações porque a gente fica no calçadão, no centro de São Paulo, na Avenida São João. Certo. Então, a logística para isso é muito difícil. Então, ter que buscar algo, ter que levar algo, isso é muito caro em São Paulo. Então, só para a gente levar algo na instituição, só pode ser após as 8 ou 9 horas da noite, acho que é 8 horas da noite, e daí tem que pagar uma zona azul especial, que é mais de R$30. Então, o ideal é que a doação seja financeira, é isso? Só a doação financeira. Se a instituição, se alguém quiser doar algo muito bom, muito caro e tal, sei lá, a gente de repente pode encaminhar um refugiado. Mas tem instituições aí em São Paulo que recebem essas doações, a gente encaminha. Olha, a gente sugiro que você encaminhe para Unibis, para outras instituições aí. E o trabalho voluntário em si também, né? Que o trabalho voluntário é o que movimenta o ADUS, né? A força voluntária ali, a vontade de trabalhar pela causa é o que movimenta realmente o ADUS. Então a gente conta com bastante voluntários durante a semana e as pessoas podem contribuir dessa forma também. Os professores... Pôr a mão na massa, literalmente. Pôr a mão na massa, né? literalmente. Isso, Mas contato são profissionais direto. específicos que vocês Não. precisam ou somente pessoas com boa vontade? Pessoas com boa vontade. Algumas áreas precisam de profissionais específicos, como por exemplo no jurídico, né? Não dá para ser eu, dar o trabalho jurídico. Na área de comunicação, a gente precisa de alguém de assessoria de imprensa, outra pessoa que faz vídeo, outra que faz fotos. Outra forma de conseguir ajudar também é participar do projeto Mente Aberta, que é o ensino de idiomas, que ele também consegue hoje, desde o ano passado, a gente consegue contribuir para o Instituto ADUS se manter também, consegue contribuir financeiramente, porque hoje praticamente de 65% a 70% dos recursos financeiros do Mente Aberta vai para os professores, então fica pouco na instituição. E a gente tem algumas pessoas envolvidas no projeto que também tem uma remuneração, então ele consegue se manter mais ou menos e ao mesmo tempo também conseguir ajudar o ADUS. Mas uma forma de ajudar também é fazendo os cursos com a gente. Além de contribuir, né, para a causa, vocês vão ter ótimas aulas de inglês, de espanhol e de francês. E esses cursos acontecem aonde, que horas? A gente está com as inscrições abertas, eles acontecem tanto na sede do ADUS, quanto em 2 espaços de parceiros, que é o Unibis Cultural, o Museu da Imigração. Os horários tem à noite, tem de final de semana, tem durante o dia, aí depois vocês podem acessar o site, a gente pode passar o endereço do site. Ou até mesmo no próprio página do Instituto ADUS, tem lá os projetos. O site está no ar, a gente está passando. Pode colocar o site do ADUS, projetos Mente Aberta, vai cair no site do Mente Aberta. E aí tem as aulas, lá tem aula em company também nas empresas que a gente vai dar e também aulas particulares. Então, uma forma de contribuir também pode ser essa. Quer dizer, toda essa verba é revertida para esse trabalho que é feito com os refugiados. Exatamente. A maior parte deles é para os próprios professores, que é a remuneração deles, é o salário deles. E aí outro percentual que fica no projeto é para o Instituto ADUS e também para manter um projeto com profissionais, que também é uma ajuda de custo, que não é uma ajuda de custo, não é um salário. Um valor simbólico. Exatamente. Né? Olha, a gente pode fazer a seguinte conta. A gente arrecadou no ano passado mais ou menos R$500 mil e a gente atendeu quase 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Então, dá um custo bem baixinho por 500 mil dividido por 2.000. Eu fiz a conta errada. Quer dizer, dá um valor aí acessível. Então, a gente gastou mais ou menos R$250 por refugiado esse ano. Então, para procurar emprego, dar aula de português, assistência jurídica,
questão de equipamento para trabalho, mais ou menos cada refugiado custou em média R$200, R$250. Então, se você conseguir doar R$100, você está fazendo com que um aluno tenha 2 meses... Tenha todo esse leque aí de possibilidades, né? Tenha 2 meses de aula de português. Certo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O programa Nossa Entidade fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o próximo programa.